Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô iniciando mais um vídeo do Reading Journal. Vou fazer as primeiras atualizações. Eu li... Opa. Deixa eu anotar o nome das autoras. Eu tenho que imprimir algumas capinhas para colocar aqui. Adaptações literárias, acho que eu ainda não assisti nenhum. E agora aqui. Pronto. Depois eu acerto isso daqui. Vou usar o meu laranja escuro aquarelável da Cis. Eu marcando os outros dias aqui, que eu não li. No dia 4, eu li o verde. Esse verde não vai ser mais nesse tom, porque essa minha caneta tá com problema. Então, eu tenho que usar essa brush aqui, da Pentel. Eu sei, pra vocês não tá enquadrado, desculpa. Dia 6 eu não li, eu li dia 7. Depois dia 8, 40 de um, 38 do outro, verde de novo. Esse troço tá vivo. E o primeiro livro lido do mês foi Fique Comigo. Esse livro, eu devo informar vocês que se por acaso você é mãe, se por acaso você está tentando engravidar, esse livro pode ser um gatilho, porque a nossa personagem principal, eu acho que se diz Eyajed, não tenho certeza se é assim. Ela é uma mulher nigeriana. Ela é casada com o Akin. E
eles têm em comum acordo que ela será a única esposa dele, porque lá tem a questão da poligamia. E na cultura deles, quando um casal está casado há alguns pares de anos e não há filhos, a família começa a exigir uma segunda esposa, porque, de acordo com eles, ter uma mulher grávida em casa fará com que chame a criança para essa mulher que não conseguiu engravidar. Daí, só que a Yejed e o Akim têm esse acordo para não se casar, não ter uma segunda esposa. E ele se casa sem falar com ela. Ele aceita essa segunda esposa. Quando acontece isso, e a Yolome ela não aceita, ela vai tendo uma pressão, até que o marido toma uma outra atitude que ela consegue engravidar. Só que essas crianças, porque ela engravida mais de uma vez, acontece algo com elas. E esse livro aborda muitos temas pesados, depressão pós-parto, gravidez psicológica e com essa necessidade de ter filhos, de querer, porque ela tem essa pressão para engravidar, mas ela também quer ter filhos, porque ela cresceu em um lar em que, apesar do pai amar muito a mãe dela, que foi a primeira esposa, ele tinha outras esposas e a mãe dela acabou morrendo no parto dela e eles culpam ela, né, que ela matou a mãe dela. Então ela cresceu em um lar cheio de irmãos que não conviviam com ela porque as mães não a queriam por perto. E ela tem essa necessidade de querer ter um filho, de poder contar histórias para essa criança, as histórias que foram negadas a ela porque ela foi totalmente negligenciada. Então ela busca todos os meios para conseguir engravidar. Ela vai a médicos, os médicos deixam claro que tá tudo bem com ela. O marido vai e diz que tá tudo bem com ele, que ambos podem engravidar. Quer dizer, que ambos podem ter filhos, né? Ele não vai engravidar. E ela fica nessa neura, acreditando no que um xamã, babalaú, agora eu não lembro qual, fala pra ela que ela vai ter um filho. E esse marido, nesse desespero também, comete alguns erros. E a gente vai acompanhando, de acordo com o passar do livro, quanto essa mulher sofre por essa necessidade de ter filhos e depois o que acontece quando ela tem esses filhos. E é muito doloroso ver o que ela passa,
as perdas que ela tem, o psicológico dela completamente abalado. E essa segunda esposa veio para infernizar. Então, foi um livro que me prendeu muito, porque a cada capítulo eu ficava sem acreditar no que eu estava lendo, pensando, meu Deus, não tem como isso piorar. E no capítulo seguinte piorava. Só tem refresco nesse livro nas últimas páginas. E muito cuidado quando for ler. É um livro maravilhoso, mas é um livro pesado. Já a minha segunda leitura do mês de maio foi uma autora que eu retardei muito para ler as narrativas dela, porque os outros volumes pareciam para mim a mesma coisa, mas eu resolvi que eu iria ler Noiva, da Ali Hazelwood. E não me arrependi de ter iniciado as leituras dos livros dela por Noiva. Não que eu tenha intenção de ler os outros, mas eu gosto dessa coisa de lobos, vampiros. Então eu escolhi Noiva para começar a ler. A narrativa dela é bem simples, o livro é fluido. O universo que ela construiu aqui eu gostei muito, é bem diferente das outras coisas que eu já tinha lido sobre lobos e vampiros. Gostei dessa diferença que ela fez. E foi uma leitura engraçada. Eu gostei dos plots que teve. É muito fácil de ler. Gostei da forma como ela construiu a relação da Misery e do Louie. O romance foi bem desenvolvido. Ela me irritou um pouquinho, porque como todas as autoras que tem acontecido ultimamente, as interrupções desnecessárias, quando tem uma cena um pouco mais quente. Isso me irritou um pouquinho, que ela fez algumas vezes. Mas fora isso, foi uma leitura rápida, fácil, gostosa de fazer. A diagramação do livro deixa a leitura mais confortável ainda. E todo o desenvolvimento do livro foi bom de acompanhar. Eu gostei do que acontece com relação aos vampiros, a união com os licanos. E a Misery é aquela protagonista que você não sabe se ri ou se chora da inteligência e burrice dela ao mesmo tempo, porque ela faz muita coisa atrapalhada. E isso faz o livro ser mais engraçado. E eu fiquei com vontade de ler mais sobre isso, principalmente com o que acontece no final do livro. Não sei, não procurei saber se tem algum tipo de continuação ou não, porque pelo que eu reparei da autora, apesar das sinopses de quando eu acompanho algum vídeo de alguém que lê os livros dela, parecem a mesma coisa, mas são livros únicos, né? Então, quem sabe esse daqui possa ter uma continuação, porque eu quero muito saber sobre a Serena e a Ana. Então, eu dei 4 estrelas. E tem uma peculiaridade nesse livro que eu ri muito, que é o tal do nó. Eu achei muito engraçado ela ter feito algo assim. Isso ainda eu tive que ler e reler essa parte do nó, porque de primeira eu não entendi. E na segunda eu caí na gargalhada. Aí eu tive que voltar a terceira vez para realmente ler essa cena.
por causa do trabalho, a minha mente estava um pouco cansada e eu não conseguia fixar a mente e pensar em algum livro para ler. Então eu tirei um dia para pesquisar o Kindle Unlimited para ver quais livros eu já tinha lido para remover da minha biblioteca. Então, eu encontrei uma série de uma autora que eu gosto muito, que é a Hannah Auer. Deixa eu ver aqui como é que é. Hannah Auer. Eu acho que é assim que pronuncia. Que eu tenho outros livros dela, que são da série dos Valg e... Cadê o outro nome dos parentes? Werlock. Alguma coisa assim que se pronuncia. Que é aquela série intuitiva, sensitiva, a vidente, o destinado ou favorito. Não lembro qual é o quarto volume. O quarto volume eu não tenho ele físico, eu tenho ele no meu Kindle. Queria muito ter o físico. E me deparei com outra série dela. Ih, minha lâmpada parou. Vamos ver se fica acesa. Calma aí. Aí. Com essa outra série dela, que é os Moonrise, não sei se como pronuncia, que é O Destino das Terras Altas, o primeiro volume dessa trilogia. Tá, o primeiro e o segundo volume no Kindle Unlimited. Provavelmente eu vou comprar o terceiro volume. Vai depender de alguma promoção que eu achar barato. Então, vamos lá. E eu não lembro quantas estrelas que eu dei, mas provavelmente são 4. E assim, gente, eu gosto muito da Hannah porque ela não faz enrolação com a história dela, entendeu? Ela tem o foco e o livro já começa no estilo alta tensão. O Destino das Terras Altas conta a história da Maldin. A Maldin, ela foi criada pela mãe. A mãe dela faz ela prometer que ela vai voltar até as terras do pai dela e vai matá-lo. Porque ele a desonrou e a abandonou. E ela é uma filha bastarda. E ela sai para se vingar do pai dela, do próprio pai. Quando ela encontra, no meio do caminho, se eu não me engano, se pronuncia Belfort. E ele também tem uma picuinha com o pai dela, porque o pai dela sequestra o irmão dele. Então, como ela tem conhecimentos de curandeira, e nessa batalha está tanto o Belfort quanto o irmão do meio dele, o Nigel. Nigel era o outro irmão que estava ferido. Então a Maldin, ela vai com eles para ajudar a curar o Nigel. Então a gente vê o envolvimento deles como... Então a gente vai observando como a Maldin tenta
chegar até a fortaleza do pai dela para se vingar dele. E como ela é filha do inimigo do Belcor, ela não conta para ele os motivos que a levam a estar ali. Porque ela imagina que se ela contar que ela está ali, que ela é filha do homem que raptou o irmão dele, ele certamente vai achar que ela é uma espiã e vai querer matá-la. Então ela tenta chegar até a fortaleza do pai sem ser descoberta. E nisso rola uma atração entre eles. E é muito divertido porque a Maldin, ela é boca suja. Ela bate de frente com todos eles. E eu passei vários momentos desse livro rindo. Rindo muito do que ela faz, de como ela bate de frente com todos eles. E eu li o livro muito rápido. Foi muito rápido. Quando eu percebi, eu já tinha concluído a leitura. Olha, vocês não imaginam a quantidade de coisa que deu errado enquanto eu tentava gravar essa última parte do Reading Journal. A minha luz maior não quis funcionar. Então, eu tô usando uma luminária que eu tenho. E eu vou ter que ligar o diminuidor de ruído. Espero que ele esteja funcionando, que eu tenha feito certo aqui. Mas eu quase desisti de gravar isso, só mostrar ele já pronto, por completo. Pessoal, o segundo volume, ele se chama A Honra das Terras Altas. E não tem como eu falar muitos detalhes dele, porque é uma continuação. Nessa continuação, nós vamos acompanhar a história do Nigel, eu acho que é assim que pronuncia. Ele é o irmão do meio desses 3 irmãos do primeiro livro. E por um motivo que eu não comentei e não vou comentar aqui, porque vai ser spoiler, ele se afasta da família, resolve que é o melhor, e vai para, acho que é França, vai lutar na França. E lá, durante alguns anos, ele luta lá durante alguns anos e quando ele já tá desistindo dessa vida de lutas, de se colocar em risco à toa, ele dá uma de Maria Fifi e escuta uma história pela metade que está acontecendo, que é uma conversa entre a Gisele e um primo dela, que ele conhece dos campos de batalha. Então ele fica fascinado por ela, inicialmente porque ela se parece muito com uma outra pessoa, e ele resolve ajudá-la, se meter na confusão que ela se encontra. A Gisela é acusada de cometer um assassinato, e como ela fez muito estardalhaço sobre odiar essa pessoa, que era o marido dela, um marido abusivo, ela acaba sendo a suspeita. Então ela passa a fugir da família do marido, que é a culpa. Ela não teve apoio
dos próprios familiares. Então, o Nigel a ajuda a escapar da família do marido, que a caça, e deu um prêmio pela cabeça dela. Então, a gente vai vendo o envolvimento deles, a fuga deles, para que ela consiga sair viva, e ele decide levá-la para ficar protegida na fortaleza, acho que é esse o nome que eles dizem, na fortaleza da família dele, na Irlanda. E aí a gente vai acompanhando o envolvimento, a história, e eu gostei muito do desenvolvimento do livro, de como aconteceu a relação deles. E que, assim, a Gisele é bem parecida comigo em questão de senso de direção, que ela não tem nenhum, eu também não tenho.
Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Dá um curtir, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!